Capítulo 11. Xiao Wu. Então você realmente é um coelho. Xiao Wu olhou para Tang San, relembrando da vez em que foi atingida por pedras sem misericórdia. Ela ficou furiosa. Esperar. Esperar o quê? Quem sabia quando você ia voltar? Todo mundo estava nos intimidado. O que esse filho da puta do chefe Xiao disse sobre me tornar seu coelho de estimação? Se eu ainda conseguisse aguentar isso, então meu nome não seria Xiao Wu. Tang San franziu as sobrancelhas, em seu coração ponderando. Que criança crescida tem esse tipo de ideia suja? Parecia que ele realmente teria de ensiná-los uma lição. Deixá-los saber que não é uma boa ideia se aproveitar de estudantes bolsistas. Pensando dessa forma, seus dedos moveram-se até a sua cintura, o olhar mudando de direção para o campo de batalha. No momento, uma grande área do corpo de Wang Seng já estava roxa, com incessantes rugidos de tigre. Seu poder espiritual estava ficando cada vez mais fraco e seu oponente, sem ser atingido uma única vez, parecia um gato brincando com um rato. O padrão de ataque de Wang Seng continuava muito direto. O poder espiritual no qual ele tinha vantagem já estava quase esgotado. Ele lançou um último ataque, se aproximando 2 passos e, mais uma vez, encarando o ataque de Liu Long. Dessa vez ele já estava decidido que, mesmo se novamente fosse brutalmente espancado pelo oponente, ele deixaria algo para ser lembrado por ele. Essa não era a primeira ou segunda vez que Liu Long e Wang Seng entravam em contato. Ele naturalmente não falharia em perceber seu objetivo. Assistindo ao ataque de Wang Seng, sua expressão facial também se tornou imponente, brandindo o longo bastão em suas mãos. Em sucessão, 3 golpes do bastão acertaram a cabeça e os ombros de Wang Seng. Contanto que Wang Seng, essa flecha no final de seu voo, fosse repelido, ele não conseguiria voltar a atacar decentemente. Mas dessa vez, surpreendentemente, Liu Long sentiu como se suas mãos segurando o bastão tivessem sido picadas por um mosquito e o ataque que ele lançou de repente se entorpeceu. Seu ataque seria originalmente considerado excelente. Mas agora, quando entorpecido, ele imediatamente revelou uma abertura. O primeiro ataque naturalmente atingiu a cabeça de Wang Seng. Mas Wang Seng obstinadamente resistiu e atacou para a frente, fazendo os 2 últimos golpes atingirem o ar. Com o mestre dos espíritos de batalha possuindo um espírito animal junto ao corpo. Com relação a mestres dos espíritos ferramenta usando armas longas, com certeza isso seria um ataque devastador. Mesmo se a força de Liu Long fosse maior que de Wang Seng, o resultado ainda seria o mesmo. Tem. A garra de tigre de Wang Seng atingiu Liu Long na cabeça e toda sua pessoa voou com a força do golpe. Logo depois seu corpo virou de cabeça para baixo e sua perna direita foi pega de uma vez só e balançou como a cauda de um tigre chicoteando fortemente em suas costas. Ele brutalmente atingiu o chão. Liu Long não poderia ter habilidade de resistência como a de Wang Seng. Seu poder espiritual estava todo no longo bastão. Seu poder defensivo não era muito incrível e, após os 2 ataques de Wang Seng, ele já estava entrando em colapso. Assim que Liu Long fortemente bateu no chão, ele ficou inconsciente. Wang Seng animadamente rugiu para o céu, parecendo pôr para fora esses muitos anos de ressentimento. Inicialmente o chefe Xiao estava calma e relaxadamente assistindo a Liu Long divertir-se à custa de Wang Seng.
Mas as circunstâncias do espetáculo mudar para pior tão de repente o deixaram extremamente surpreso. Era preciso saber. Entre seus subordinados, Liu Long era o terceiro mais forte. Se ele já não possuísse seu primeiro anel de espírito, ele também não poderia garantir que conseguiria vencer Liu Long. Xiao Wu disse brincando. Salgueiro murcho. Com certeza é um salgueiro murcho. Realmente não consegue aguentar um golpe. Chefe Xiao. O que tem a dizer? O chefe Xiao balançou a mão, deixando outro subordinado urgentemente levar Liu Long para tratamento. Eles eram apenas estudantes da Academia Primária de Mestres dos Espíritos. Usarem esse pouco de poder espiritual ainda não iria tirar uma vida. A primeira rodada conta como nossa derrota. Ling Feng. Você é o próximo. O segundo despachado pelo chefe Xiao era um magro e pequeno estudante da série superior. Pequeno nariz e pequenos olhos. Sua figura era tão magra que ninguém poderia dizer que ele tinha 12 anos. Ao contrário, era mais como se ele fosse da mesma idade de Xiao Wu e Tang San. Chame Wang Seng de volta. É a minha vez. Tang San disse em voz baixa no ouvido de Xiao Wu. Na visão de Xiao Wu, a combinação também não era ruim. Ele percebeu que esse segundo oponente a entrar na arena era um aprendiz espiritual do tipo agilidade. No momento certo para restringir Wang Seng. O poder espiritual de Wang Seng já havia sido grandemente esgotado anteriormente. Ele iria sem dúvidas perder. Wang Seng volte. Deixe isso para o pequeno San. Você pode descansar. Wang Seng ainda não havia se recuperado completamente da prévia animação de ter derrotado Liu Long quando ouviu a voz de Xiao Wu e descobriu que Tang San havia voltado em algum momento desconhecido. Ele sabia de suas circunstâncias. Apesar de ter vencido Liu Long, ele realmente não tinha força para outra luta. Ele também sabia que, se não fosse por Tang San discretamente ter jogado 3 pequenas pedras e restringido o ataque de Liu Long, ele não teria nenhuma chance de ter obtido a primeira vitória. Você é um estudante bolsista? Ling Feng olhou para Tang San, seus olhos revelando uma expressão hesitante. Tang San apenas assentiu em resposta. Por favor, comece. Embora a estatura de Ling Feng fosse magra e pequena, ele ainda era um pouco maior comparado à altura de Tang San do primeiro ano. Essa era uma luta de velocidade, relacionada com qual dos dois lados iria se tornar o chefe dos estudantes. Ele também não pensou muito mais sobre isso. Depois de novamente olhar para o cinto de Tang San, ele pulou, agilmente saltando para cima, os braços estendidos, inesperadamente avançando 2 metros, atacando na direção do topo da cabeça de Tang San. Espírito animal. Tang San descobriu com o olhar qual era o espírito do oponente. Esses vários dias que o grande mestre passou lhe ensinando não foram em vão. Esse Ling Feng era o mestre dos espíritos de batalha do tipo agilidade. Seu espírito animal deveria ser um animal voador. Pelo seu exterior nem forte nem feroz, além de nenhum padrão de ataque. Não devia ser uma ave de rapina. Então ele deveria ser algum animal similar ao mandorinha ou um corvo. Vendo o outro lado atacando na direção dele, Tang San permaneceu imóvel, parecendo tratar o oponente como se ele fundamentalmente não existisse. Ling Feng era muito rápido. Entre os estudantes do 6º ano, ele era aclamado como o primeiro em velocidade. Ele era um seguidor declarado do chefe Xiao e sua figura também era extremamente ágil. Vendo-se aproximar de Tang San à sua frente,
De repente seu corpo inesperadamente mudou de direção. Braços movendo-se para baixo. Chegando atrás de Tang San. Ao mesmo tempo brandindo os dois braços. Cortando na direção dos dois lados do pescoço de Tang San. Até Ling Feng virar-se sobre o topo de sua cabeça. Tang San não se moveu. Confrontando a habilidade desconhecida de seu oponente. Para não ter que mudar sua resposta 10.000 vezes. Era a melhor escolha. Se fosse antes de ter obtido o primeiro anel de espírito. Talvez Tang San não estivesse agindo tão arrogantemente. Mas desde que obteve o primeiro anel de espírito. Sua agilidade. Força. Reação e todas as habilidades naturais haviam evoluído. As habilidades mais aguçadas dos discípulos da seita Tang eram os sentidos e todo tipo de reação. A agilidade também era um ponto forte. Quando comparando em agilidade, quem ele poderia temer? A figura de Ling Feng se transformando no ar devia ser de uma natureza abrupta. Vendo Tang San, apenas um estudante do primeiro ou segundo ano. Em seu coração ele também o estava desprezando um pouco. Planejando um ataque subjugador para imediatamente forçar Xiao Wu a lutar. Mas, quando suas palmas estavam quase se encontrando, prontas para se fechar ao redor do pescoço de Tang San, Tang San se moveu. Um aceno de fênix. Apenas o suficiente para desviar das mãos de Ling Feng. Seguindo a parte superior do corpo se dobrando para frente. A perna direita de Tang San balançou ferozmente para cima atrás dele. Durante todo o processo, ele basicamente não virou sua cabeça para olhar. Silencioso como uma criança dormindo. Movimentando-se como uma lebre fugindo. Tang San por esse pouco deduziu o momento perfeito e em um flash rompeu em uma velocidade que, entre os dois lados assistindo à batalha, apenas alguns poucos puderam ver claramente. O calcanhar de Tang San entrou em contato com o queixo de Ling Feng. Ling Feng realizou uma terceira cambalhota no ar e em seguida continuou girando. Com um som de pen. Ele caiu pesadamente a vários metros. Seguindo os passos de Liu Long. Imediatamente desmaiando. Sua mandíbula fora deslocada pelo chute de Tang San. Isso era ainda sob circunstâncias onde Tang San não usou força interna. De outra forma esse chute teria pelo menos despedaçado seu queixo. Um satisfatório chute reverso voador explosivo. Um tipo de técnica de perna Wushu fundamental. Apropriado para os sentidos afiados de Tang San. Em um momento rapidamente despachando o oponente efetivamente. Os estudantes da série superior do lado do chefe Xiao praticamente simultaneamente encararam com os olhos arregalados. Eles eram fundamentalmente incapazes de acreditar que o que aconteceu diante dos seus olhos era a verdade. Ling Feng que entre seu grupo. Em força. Era atualmente o segundo apenas atrás do chefe Xiao. Confrontando esse estudante que parecia apenas do primeiro ou segundo ano poderia ser nocauteado com um chute a ponto de seu melhor ataque não ter tempo nem de alcançá-lo. O chefe Xiao murmurou. Droga! Os céus precisam mudar. Como esses atuais plebeus são tão ferozes? Uma vez que ouviu o som de Ling Feng batendo no chão, Tang San lentamente abaixou a perna direita erguida no alto atrás dele. Friamente dizendo. Um a menos. O chefe Xiao estava chocado. Xiao Wu do lado dos estudantes bolsistas estava em seu coração igualmente atônita. Ela havia lutado várias vezes com Tang San.
Agora, novamente o vendo lutar. Ela claramente percebeu que Tang San não havia avançado nada e também percebeu que Tang San entrando no estado de combate parecia ser diferente de quando em tempos de paz. Em tempos comuns Tang San parecia apenas como uma calma criança pequena. Mas em uma luta, seu método de luta se tornava extremamente rápido e feroz. Wang Seng sem prestar atenção à dor em todo o seu corpo. Vendo Ling Feng voar com apenas um chute de Tang San, soltou uma grande risada com desgraça alheia. Que tal isso, chefe Xiao? Convencido ou não? Nosso Tang San nem mesmo usou o poder espiritual. Eu vejo que você ainda tem que admitir a derrota. Deixe de lado o sofrimento e a dor. O chefe Xiao caminhou em frente com um rosto sombrio. Após 2 derrotas consecutivas, ele já havia alcançado um ponto onde ele não tinha escolha a não ser entrar na arena. Ele perguntou a si mesmo quem em seu lado exceto por ele também poderia se comparar ao poder de Ling Feng. Se ele não conseguisse imediatamente recuperar a baixa moral, não haveria necessidade de se lutar os duelos restantes. Por usar um rápido e feroz método para sozinho derrotar essa criança à sua frente. E novamente derrotar Xiao, ele poderia salvar sua reputação. O chefe Xiao olhou friamente para Tang San. No momento a expressão depreciativa e desdenhosa em seu rosto já havia desaparecido, substituída por dignidade. Xiao Shenyu, estudante do 6º ano. Espírito. Lobo. 11º nível. Mestre espiritual de batalha com 1º anel de espírito. Anunciar seu espírito e nível era um tipo de demonstração de respeito para com o oponente. Enquanto falava, todo o corpo de Xiao Shenyu emitiu uma luz verde escura. Com o brilho verde escuro, os músculos de seu corpo começaram a inchar. Os olhos gradualmente ganhando uma cor verde pálida. Os braços lentamente se erguendo. Garras para frente, ficando afiadas. Um anel de espírito branco elevou-se de seus pés. Precisamente a aparição do aprimoramento do corpo por meio do espírito. Xiao Shenyu, como o chefe dos estudantes, acabou de demonstrar sua parte inteligente. Quantos da academia de Nuodin podiam não saber o que seu espírito era? Mas Tang San, que o confrontava, era diferente. De seu ponto de vista, o espírito de Tang San no momento continuava um mistério. Primeiro, anunciar seu espírito era exatamente com o propósito de permitir que ele descobrisse qual espírito esse Tang San com quem ele estava prestes a lutar tinha. Dessa forma ele também poderia ser capaz de planejar alguma coisa. Tang San havia ouvido o grande mestre falar desse costume de anunciar o espírito. Apenas quando não se pretende dispor ao oponente um olhar, não temendo que o outro possa para sempre se tornar um inimigo mortal. Quando confrontando um inimigo, anuncia o espírito. Como todos devem anunciar seus espíritos? Expressando respeito mútuo. Aprendendo habilidades por meio de uma disputa. Tang San, estudante bolsista do 1º ano. Espírito. Grama azul prateada. 11º nível. Mestre espiritual ferramenta com 1º anel de espírito. Quando Tang San anunciou que seu espírito era grama azul prateada, atrás de Xiao Shenyu, os estudantes da série superior praticamente simultaneamente caíram na gargalhada. Da expressão nervosa em seus rostos já não restava mais nada. Até o ponto de não ouvirem Tang San anunciando seu nível. Grama azul prateada era um espírito inútil. Isso já era há muito tempo um conhecimento universal no continente. Mesmo se a força pessoal de Tang San não fosse pouca.
A disparidade dos espíritos ainda os permitia fundamentalmente não precisarem se preocupar tanto quanto antes com a possibilidade de o chefe Xiao perder. Você acabou de dizer. O quão alto é o seu nível? Xiao Shenyu não poderia ser tão negligente quanto seus seguidores. Décimo primeiro nível. Mestre espiritual ferramenta com primeiro anel de espírito. Enquanto falava, uma pálida luz branca surgiu do corpo de Tang San, estendendo sua mão direita. Pálida grama azul prateada cresceu do centro de sua palma, seguindo um balançar de sua mão direita. Grama azul prateada se espalhou sob seus pés. Um brilhante anel de espírito amarelo se ergueu ao redor de Tang San vindo do chão, flutuando irregularmente para cima e para baixo ao redor de seu corpo. O surgimento do anel de espírito amarelo, como se fosse um pesado tapa nas bocas desses estudantes da série superior, imediatamente congelou a risada. Alguns até ficaram com as bocas abertas, olhando para Tang San como se ele fosse uma aberração. Anel de espírito de 100 anos. Engasgou-se Xiao Shenyu. Branco representava um anel de espírito de 10 anos. Amarelo representava um anel de espírito de 100 anos. O anel de espírito com a diferença de um nível. Sob condições onde ambos os lados tinham poder espiritual do mesmo nível, poderia ser um efeito decisivo. Isso. Como pode ser? O anel de espírito aparecendo sobre o corpo de Tang San. Pode-se dizer que transformou o entendimento desses estudantes sobre o espírito do oponente. O primeiro ano era apenas para crianças entre 6 e 7 anos. A cultivação de um primeiro-anista alcançando o nível de um mestre espiritual. Isso nunca havia acontecido em toda a história da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin. Sem contar que seu espírito era conhecido como o espírito inútil grama azul prateada. Chefe! Elimine ele. Ele só tem uma grama azul prateada. O quão feroz um anel de espírito pode fazê-lo de qualquer forma? Um estudante da série superior não pode evitar dizer: idiota! Cale a boca! Xiao Shenyu rugiu, interrompendo as palavras de seu subordinado. Apenas uma grama azul prateada? Xiao Shenyu pensou em seu coração que isso absolutamente não era tão simples assim. Grama azul prateada era sem dúvidas um espírito inútil. Mas grama azul prateada que havia alcançado o nível de mestre espiritual era um pouco diferente. Também havia um anel de espírito de 100 anos em seu corpo. Isso ele seria fundamentalmente incapaz de obter sozinho. E desde que ele tinha pessoas capazes de ajudá-lo a obter um anel de espírito de 100 anos. E, além disso, cultivar até o nível de mestre espiritual. Então o quão grande seria a influência por trás dessa criança do primeiro ano na frente dele? O pai de Xiao Shenyu era o castelão da cidade. De outra forma ele também não poderia ser tão arrogante assim na academia, incluindo os professores. Muito poucos podiam ir contra ele. Desde pequeno vendo os vários atos de seu pai como funcionário, ele havia mais ou menos sido manchado pelo ar das políticas. Portanto, antes de tudo ele pensou sobre a origem de Tang San. Seu pai o havia instruído milhares de vezes. O alertado dezenas de milhares de vezes. Que neste mundo, alguns grandes clãs absolutamente não deviam ser ofendidos. Mesmo comparados à família imperial, eles ainda eram mais terríveis. A família imperial ainda deveria ter alguns escrúpulos em relação à reputação. Mas esses grandes clãs fundamentalmente não precisavam disso. Provocá-los traria calamidade.
Você realmente é um estudante bolsista? Xiao Shenyu não pode evitar perguntar. Tang San friamente assentiu. Após trazer o anel de espírito para fora, a sensação de ter seu corpo cheio de energia fazia seu sangue ferver. No momento ele também queria encontrar um oponente contra quem devidamente pudesse medir sua força. Checar qual nível sua força havia atualmente alcançado após a mudança fundamental. Vamos continuar com isso. No momento já alcançando o nível de que uma flecha ajustada na corda do arco não pode evitar ser atirada. Xiao Shenyu em seu coração manteve em mente que, mesmo que ele ganhasse desse estudante bolsista do primeiro ano na frente dele, ele absolutamente não poderia machucá-lo. Se chamando o ataque de Ling Feng de ágil. Então o ataque de Xiao Shenyu era explosivamente forte. Como ele possuía o primeiro anel de espírito, seu poder era fundamentalmente incomparável com as capacidades de Wang Seng. Mesmo que o espírito de Wang Seng fosse o rei dos animais, com o espírito em um nível menor ele ainda era muito inferior a Xiao Shenyu. Confrontando o ataque de Xiao Shenyu, Tang San estava tão calmo e despreocupado quanto quando ele não respondeu a Ling Feng. Possuindo um anel de espírito e não possuindo um anel de espírito, eram dois conceitos absolutos. Xiao Shenyu firmemente se lançou para a frente. O poder espiritual escapando de seu corpo já envolvendo a área de 3 metros quadrados ao redor do corpo de Tang San e esse era um avanço com força absoluta. Fundamentalmente sem técnicas. Apenas esperando usar força contra força. Força contra força? Então venha. Embora poder não fosse de todo a especialidade dos discípulos da seita Tang, Tang San pensou em dar uma olhada em qual nível sua habilidade, céu misterioso, havia chegado. Instantaneamente juntando a habilidade em ambas as palmas, lentamente empurrando para fora de seu peito, encontrando as garras de lobo de Xiao Shenyu. Os subordinados de Xiao Shenyu no momento já tinham sorrisos triunfantes em seus rostos. Que anel de espírito de 100 anos! Esse idiota usou as mãos para encontrar as garras de lobo de Xiao Shenyu. Isso era simplesmente cortejar a morte. Eles haviam pessoalmente visto Xiao Shenyu, após o aprimoramento do corpo pelo espírito, contando com a força do par de garras para pegar e despedaçar pedaços de pedra. As mãos de Xiao Shenyu eram muito maiores comparadas às de Tang San. Ele em seu coração atualmente hesitou. Ele devia usar a força de suas garras ou não? Ele acreditava que contando com o poder de suas garras ele certamente poderia despedaçar as palmas de Tang San em pedaços. Isso também poderia ser considerado finalizar a competição. Mas fazendo isso, as pessoas por trás dele. Xiao Shenyu avançou muito rápido, sem esperar para pensar claramente. Ambas suas garras e as palmas de Tang San bateram uma contra a outra, com um abafado som de pen. Quando as luzes verde escura e branca brilharam fortemente, um círculo de ar explodiu e agitou o ar sobre os pés da multidão de espectadores ao redor. Tang San continuava ali absolutamente imóvel, com os pés nem perpendiculares nem paralelos. O corpo superior de Xiao Shenyu em um flash, após o choque, caiu para trás, praticamente subconscientemente. As garras de lobo de Xiao Shenyu golpearam as mãos de Tang San. Perdendo para o outro lado em poder espiritual, causou nele tal surpresa e fúria simultâneas que ele já havia esquecido sua apreensão. Mas aconteceu uma coisa que deixou Xiao Shenyu ainda mais chocado. Assim que suas garras de lobo pegaram ambas as mãos de Tang San, ele claramente sentiu que as mãos de Tang San eram duras como ferro. Não importava como ele usava sua força, ele era incapaz de deslocá-las 1 centímetro.
Imediatamente em seguida, as mãos de Tang San se separaram forçadamente, se soltando das suas garras de lobo, virando suas mãos para segurar os pulsos de Xiao Shenyu, não o deixando recuar por uma surpresa como essa. Ambas as mãos empurrando a figura do antigo intimidador para trás, seu ombro direito batendo diretamente contra a parte inferior do abdômen de Xiao Shenyu. O grande corpo de Xiao Shenyu voou com esse golpe direto, caindo a mais de 3 metros de distância. Os subordinados de Xiao Shenyu estavam um momento antes se preparando para comemorar, vendo seu chefe cair à distância. Dessa vez, a expressão em seus olhos encarando Tang San havia mudado completamente. Essa criança ainda era humana? O lustroso Jade lentamente retrocedendo de suas mãos, tentando descobrir se a força interna da sua habilidade Céu Misterioso seria maior que o poder espiritual de 11º nível do oponente. Tang San friamente disse: "Eu ainda estou ocupado e não tenho tempo para brincar com você. Então eu irei terminar isso dessa forma." Grama azul prateada amarre. Xiao Shenyu apenas um momento antes se levantou num pulo, com um único ataque de Tang San sem usar sua força completa e em adição a seu aprimoramento do corpo pelo espírito. Seu poder defensivo era sem dúvidas consideráveis e assim não ficou machucado, a tempo de ouvir as palavras de Tang San. Mais de 10 espessas folhas de grama azul prateada completamente sem aviso de repente surgiram de debaixo de seus pés, se espiralando para cima. Sem esperar Xiao Shenyu reagir, já firmemente prendendo suas pernas. O que é isso? Xiao Shenyu ficou pálido de terror, debatendo-se com toda a sua força. Mas desde que for evoluída essa grama azul prateada era extremamente resistente. Independentemente de como ele usasse sua força, ele não conseguiria se libertar. Tang San avançou passo a passo na direção de Xiao Shenyu. "Não tente isso. Você não vai conseguir se libertar. Meu primeiro anel de espírito era uma cobra datura. Portanto, minha grama azul prateada tem a resistência da cobra datura. É claro. Ela também tem um pouco do veneno da cobra datura. Se você acha que ainda tem mais força para lutar, eu não me importo de deixar você experimentar o gosto do veneno da cobra datura. Oh! Eu devo mencionar. Eu não tenho um antídoto." Também havia mais de 10 gramas azuis prateadas se elevando atrás de Tang San. As folhas de grama se suspenderam atrás de suas costas como se elas fossem mais de 10 cobras datura escolhendo pessoas para morder. Um sentimento de medo começou a aparecer em todos esses estudantes da série superior. Alguns dos subordinados de Xiao Shenyu estavam rapidamente recuando descontroladamente. Mesmo se eles não tivessem encontrado uma cobra datura, eles com certeza haviam ouvido sobre ela. Quem estaria disposto a entrar em contato com esse tipo de horroroso veneno de cobra? Não use o veneno de cobra. Eu admito a derrota. Mesmo que Xiao Shenyu fosse o chefe dos estudantes, ele tinha afinal de contas apenas 12 anos de idade e igualmente também podia ter medos infantis. Já por algum tempo ele estava completamente confuso. Atualmente, embora a grama azul prateada de Tang San fosse venenosa, esse era depois de tudo apenas o primeiro anel de espírito. O que havia sido absorvido também não era nem mesmo uma cobra datura muito formidável. Portanto, a natureza venenosa adicionada apenas tinha um efeito paralisante. Nada mais. Certamente não uma fatal hipertoxina. Mas como Xiao Shenyu poderia se atrever a usar seu próprio corpo para testar isso?
A grama azul prateada silenciosamente desapareceu das pernas de Xiao Shenyu e no rosto de Tang San um pequeno sorriso gentil, familiar aos estudantes bolsistas. Se revelou. Desde que você já admitiu a derrota. Então, siga o que você e Xiao Wu anteriormente combinaram. Xiao Shenyu estupidamente olhou para Tang San. Então eu devo reconhecer você como chefe ou reconhecer ela? O que ele ainda não acreditava era que a força de Xiao Wu poderia ser capaz de exceder a de Tang San, um mestre espiritual de 6 anos de idade. Isso já ultrapassava sua imaginação. Tang San disse com um leve sorriso. É óbvio que Xiao Wu é nossa chefe. Eu não consigo vencê-la. De outra forma, o sênior do quarto set seria eu. Não ela. Ah! A boca de Xiao Shenyu se abriu na forma de um U. Seu coração dizendo. Você já é tão feroz e ela comparada a você é ainda mais terrível. Vocês realmente são estudantes bolsistas. Realmente tem apenas 6 anos de idade? Xiao Wu sem pressa andou até o lado de Tang San, batendo em seu ombro, adotando a aparência de uma irmã mais velha líder. A exibição de Tang San não foi ruim. Você trabalhou duro. Tang San riu, dizendo. O professor me deixou alguns assuntos para resolver. Você resolve o resto sozinha. Depois você pode ser a irmã suprema da academia. Xiao Wu sorrindo deu um soco no ombro de Tang San. Certo. Pode ir. Eu irei cuidar do resto. Terminando de falar, seu olhar mudou para Xiao Shenyu. O quê? Você ainda não está convencido? Certo. Eu irei me introduzir uma vez. Eu sou Xiao Wu, estudante bolsista do primeiro ano. Espírito. Coelho. 12º nível. Mestre espiritual de batalha com primeiro anel de espírito. Deixando de lado Xiao Shenyu, incluindo Tang San que ainda estava ali, ficou chocado. Ele também apenas agora percebeu que Xiao Wu inesperadamente era igualmente uma mestre espiritual e ainda, comparado a ele, um nível maior. Mas a sua idade era quase a mesma que a dele. Isso significava que ela também tinha máximo poder espiritual? Uma luz vermelha se elevou do corpo de Xiao Wu, encobertos pela pálida luz vermelha. Seus olhos começaram a ficar vermelhos. As orelhas lentamente cresceram, levantando-se do lado de sua cabeça cobertas por um macio pelo branco. Sua altura pareceu ficar um pouco maior. Uma suave lufada de poder espiritual parecia ondular se centralizando em seu corpo. Do chão um anel de espírito se elevou, inesperadamente com a mesma aparência do de Tang San. Ele também era um anel de espírito de 100 anos amarelo. Xiao Shenyu esforçou-se para bater a mão na testa uma vez. Xiao Wu Jie. Eu sirvo. A partir de agora você é a irmã suprema da nossa Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin. Todo mundo venha. Conheçam Xiao Wu Jie. Um mestre espiritual ferramenta com grama azul prateada do 11º nível já era tão feroz. Essa era uma mestre espiritual de batalha do 12º nível com primeiro anel de espírito. E tinha um anel de espírito de 100 anos também. Xiao Shenyu não precisava lutar para saber que de nenhuma forma ele seria um oponente para Xiao Wu. Xiao Wu olhou um pouco presunçosamente para os estudantes da série superior se curvando em saudação na frente dela, lançando um olhar para o atônito Tang San ainda ali. Você não tinha alguns assuntos para resolver? Por que você ainda não foi?
A você é permitido ter máximo poder espiritual inato. Mas a mim não? Tansan, despertado de seus pensamentos, olhou cuidadosamente para Xiao Wu e estendeu sua mão para afagar as longas e macias orelhas dela, balançando a cabeça. Xiao Wu. Então você realmente é um coelho. Você. As orelhas do coelho são as mais sensíveis, se transformando para se tornar o espírito. O efeito similarmente apareceu em todo o corpo de Xiao Wu. O belo rosto da pequena menina de repente ganhou 2 manchas vermelhas. Mas Tang San já havia escapado como o vento. Não falando das reparações a fazer em relação a Xiao Wu. Após Tang San escapar da academia, sua mente não pode evitar se sentir despreocupado, como se tivesse sido enfeitiçada. Exceto pela ferida envenenada do professor, o deixando preocupado. Tudo mais, comparado com o que ele imaginara, era glorioso. O problema de cultivação da habilidade Céu Misterioso estava enfim resolvido, e ele também tinha essa habilidade de amarrar da grama azul prateada. Sua força atual havia feito grande progresso. Tansan acreditava que ele só precisava continuamente fazer grandes esforços com a cultivação, e sua habilidade Céu Misterioso iria avançar aos trancos e barrancos. Em no máximo 10 anos. Ele só seria capaz de entrar no 5º nível da habilidade Céu Misterioso, e assim poderia considerar estar um pouco realizado. Quando chegasse nessa hora, nos registros dos misteriosos tesouros do céu estavam recordadas a maioria das habilidades de uso das armas ocultas. O professor não disse se esse mundo tinha muitas seitas de clãs de espíritos. Ele não poderia também estabelecer sua própria seita Tan outra vez nesse mundo? No continente Doulu. Independentemente se fosse no Império Céu Dou ou no Império Estrela Lu. Em qualquer cidade, o Hall dos Espíritos poderia ser a estrutura simbólica da cidade. Tang San apenas aleatoriamente perguntou a um transeunte e com sucesso descobriu a localização do Hall dos Espíritos. Agora há pouco ajudar os estudantes bolsistas a responder à luta já o havia atrasado por algum tempo, e ele ainda tinha que voltar para trazer o almoço do professor. Portanto, Tang San usou seu ritmo mais rápido para correr até o Hall dos Espíritos, não querendo de atrasar. Parado. Pequeno amigo. Esse é o Hall dos Espíritos. Você não pode correr aleatoriamente aqui. Tang San mal chegou a Hall dos Espíritos quando ele foi parado pelo guarda na entrada. O local do Hall dos Espíritos da cidade de Nuodin era uma imensa estrutura com uma cúpula. Apenas a largura da fachada devia exceder 100 metros. A altura alcançando uns 20 metros. Dividido em 3 andares. O prédio inteiro era marrom e o emblema no portão da frente tinha apenas uma espada longa. Da explicação do grande mestre, Tang San sabia que um emblema com apenas um desenho significava que o Hall dos Espíritos da cidade de Nuodin era um Hall dos Espíritos do mais baixo nível.